Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao versículo 6. Mas hoje nós vamos dar o que os adolescentes chamariam nos nossos dias de uma navegada pela palavra de Deus. Nós vamos abrir outros textos para a gente entender. Eu sei que muitas vezes, quando a gente estuda os livros dos profetas, tem coisas que são ditas nesses livros que parecem confusas demais na nossa cabeça. Mas é interessante, meu irmão, que geralmente no início de cada livro profético vai dizer em quando é que o profeta profetizou essas coisas que estão descritas aqui. Por exemplo, lá em Jeremias, nos primeiros capítulos, vai falar, de Isaías também, vai falar em que reinado esses profetas profetizaram. O reinado em que Jeremias começou a profetizar foi no reinado de Josias. E o que é que eu aconselho você quando você estiver estudando esses livros proféticos? Antes de ler o livro profético, você vai identificar qual é o rei que esse profeta profetizou na época, e você vai lá no livro de Reis, Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônicas e Segunda Crônicas, e vai procurar esse rei para que você entenda o que estava acontecendo ali nos dias daquele rei, para que o profeta estivesse profetizando o que estava acontecendo ali naquela época. E hoje nós vamos fazer um pouquinho disso aqui. Nós vamos ler aqui essa profecia de Jeremias e depois nós vamos nos deslocar lá para o livro de 2 Reis, onde a gente vai entender o contexto dessa profecia que Jeremias estava fazendo aqui. Esse vai ser o nosso estudo hoje. Então, Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do nosso Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor nosso Deus, mais uma vez essa noite nós queremos te pedir que o Senhor venha ao nosso encontro com graça, Senhor. Fala aos nossos corações através da tua palavra. Nós precisamos da tua instrução aqui, da instrução do teu Espírito para entendermos o que o Senhor quer falar conosco essa noite. Em nome de Jesus, amém. Eu queria que eu e você essa noite pensássemos a respeito do tema mudança exterior. Esse é o tema do nosso estudo essa noite. Mudança exterior. E pensando nesse texto que a gente acabou de ler aqui do profeta Jeremias, por que será que Jeremias trouxe essas palavras nos dias em que ele profetizou ali no reino de Judá? Por que será que Deus mandou que Jeremias descesse naquele contexto ali para uma casa de um oleiro, uma casa de um homem que fazia vasos de barro? O que é que estava acontecendo com Israel nesse tempo que Deus pede para que Jeremias desça à casa do oleiro? Jeremias traz essas palavras inspiradas por Deus exatamente em uma época de um contexto de uma reforma religiosa no povo de Deus ali. Estava acontecendo essa reforma religiosa no templo. O rei da época estava chamando o povo de Deus de volta aos caminhos do Senhor. E esse rei é o famoso e conhecido rei Josias. Ele de fato estava ali, guiado por Deus, estabelecendo uma reforma no povo,
uma reforma no culto que era prestado a Deus naquela época, uma reforma na adoração, no templo do Senhor, uma reforma na cultura daqueles dias e uma reforma também política naqueles dias. Mas antes da reforma, antes aqui dos dias de Josias, um rei que temia ao Senhor, houveram alguns reis que antecederam Josias que não temeram ao Senhor. E dentre esses reis, a gente encontra um rei chamado Manassés. A gente precisa voltar um pouquinho da história antes dos dias de Josias e de Jeremias, para a gente entender o que estava acontecendo ali nos dias em que Jeremias profetizou isso. Então, convido você a abrir a palavra de Deus agora em 2 Reis, capítulo 21, que vai falar para a gente sobre o reinado de Manassés. Porque o profeta Jeremias, ele nasceu aproximadamente 10 anos antes desse rei aqui chamado Manassés morrer. Quem era esse Manassés? Quem era esse homem que reinava quando Jeremias nasceu? Abra aí, 2 Reis, capítulo 21. Só um segundinho, meu irmão, porque eu tinha abrido em 1 Reis. 2 Reis, capítulo 21. Fala o seguinte, veja o primeiro versículo aí o que diz. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou quanto tempo? 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efizibá. Então veja, o que o texto está dizendo para a gente aqui é que esse rei Manassés, ele reinou 55 anos em Jerusalém. E será que 55 anos é tempo suficiente para formar a identidade de um povo, para formar costumes nesse povo, para estabelecer algumas culturas em um povo, para de fato transformar uma cultura? Eu lembro, meu irmão, que na minha infância, muitas coisas que se fala hoje, culturalmente, que inclusive é culturalmente aceito nos nossos dias, era um absurdo quando eu era criança. E eu não tenho nem 55 anos. Acabei de completar aí 34 anos. Então, de fato, 55 anos é tempo suficiente para estabelecer uma cultura num povo, para transformar. E Manassés foi o líder do povo de Deus e dirigiu Judá durante 55 anos. Antes de vir para cá, antes da minha hérnia de hiato me atacar ainda na minha adolescência, eu tinha um costume de sempre, antes de sair para a escola, até parte da faculdade, de toda manhã tomar uma vitamina de abacate. E se eu não tomasse essa vitamina de abacate, parecia que tinha alguma coisa errada no meu dia. Eu não me sentia bem nessa época. Era a minha cultura, era algo que eu tinha me acostumado e é muito difícil a gente mudar as manias da gente. Acabei mudando essa mania somente por causa da minha hérnia de hiato, que não me permite comer logo que eu acordo, porque me dá vontade de vomitar. Mas é difícil a gente mudar algumas manias que a gente tem. Imagine você, um povo, mudar as manias que ele tem durante 55 anos. Tem uma coisa que minha mãe faz, eu estou tentando exemplificar aqui o que eu quero dizer para vocês. Tem uma coisa que minha mãe sempre fez que me deixava extremamente agoniado. Minha mãe, quando vai comer galinha, quando vai comer frango, ela tem mania de pegar a galinha com a mão. Não estou dizendo que é errado fazer isso, não. Só que ela se distrai e o que acontece? Depois ela vem falar com a pessoa, aí ela toca na pessoa com a mão toda engordurada, ela levanta da mesa, se alguém tocasse a campainha, ela ia pegar ali na maçaneta da mesa, na maçaneta da porta, ia melar a maçaneta de gordura, e isso me deixava muito agoniado. Eu falava, mãe, não faz isso. Ela, meu filho, eu fiz isso a vida toda. É difícil eu perder esse costume. Então era isso mais ou menos o que estava acontecendo na época aqui do reinado
de Manassés. Só que na época em que Manassés reinava ali em Jerusalém, o povo de Deus ele estava sendo dominado pela Assíria. A Assíria, naquela época, mandava no mundo, e Manassés, por muitas vezes, ele temia mais o rei da Assíria do que ele temia o Deus de Israel. E ele queria agradar o rei da Síria mais do que ele queria agradar a Deus. E o que a gente vê aí no versículo 2 é que nesse contexto, esse homem, diz o seguinte o texto, fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Esse rei daqui, Manassés, tinha sido colocado como líder do povo de Deus, e esse rei deveria guiar o povo de Deus para junto do Senhor, para temer o Senhor, para se submeter à palavra do Senhor. Mas o texto está dizendo aqui que ele não agradou o Senhor. Ele fez segundo as abominações daquele povo que Deus tinha expulsado da terra da promessa. O que a gente vai ver a partir do versículo 3 é que esse Manassés, ele reconstruiu alguns altares que um rei que antecedeu ele, chamado rei Ezequias, tinha derrubado, altares a falsos ídolos ali em Judá. Versículo 3, eu não vou ler o texto todo, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui essa noite, mas vai mostrar que ele adorou a Baal, Manassés adorou a Baal, e ele edificou um altar a Baal. Versículo 5 vai mostrar para a gente que Manassés, ele adorou as estrelas e os astros, como era costume da Síria. Ele queria agradar o rei da Síria. E ele começou a introduzir no meio do povo, a corromper o povo de Deus com um culto às estrelas e aos deuses da Síria. Mas será que é pouco o que ele fez? Será que só foi isso que Manassés fez durante os 55 anos de reinado dele? Veja aí o versículo 7, o que fala. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito, onde ele botou? Na casa de que o Senhor dissera a Davi, a Salomão, seu filho, nessa casa em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Está mostrando que ele levantou altares a deuses falsos no lugar de adoração a Deus. Versículo 6 vai mostrar mais coisas para a gente ainda. Ele vai mostrar que esse rei, ele estava envolvido com magia negra, que esse rei, ele queimou o filho dele em adoração a um falso Deus. Esse rei, ele estava envolvido em adivinhações, superstições, feitiçaria, ele recorreu a médiuns, e com isso tudo, ele irou o Senhor. Tem mais. Versículo 9, veja o que o texto diz. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar o povo de Deus, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Esse rei, ao invés de conduzir o povo a buscar o Senhor, ele estava conduzindo o povo a fazer pior ainda do que as nações que não temiam o Senhor e que Deus tinha expulsado daquela terra para dar aquela terra como herança ao povo de Deus. Versículo 16, vai dizer, além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Então esse rei, não bastasse isso tudo, ele ainda era um assassino. O cenário do povo de Deus por 55 anos era esse. De
culto a falsos deuses, de entrar no lugar de adoração ao Senhor e estar ali várias estátuas a falsos deuses, de ver sacrifícios de crianças para falsos deuses, de ver feitiçaria, médiuns e o povo de Deus consultando a eles, de ver tanta corrupção. 55 anos, suficiente para formar a cultura e a identidade de um povo. Eu lembro que ali na minha adolescência, talvez na minha infância, passavam algumas novelas ali na Globo, que em pouco tempo tinha uma tal de novela O Clone, que em pouco tempo daquela novela a gente via as meninas tudinho com um negocinho no meio da testa, ou é Caminho das Índias, sei lá, era uma pulseira. Eu sei que cada uma dessas novelas ia criando uma cultura no nosso país. Quem lembra da época de Copa do Mundo, quando Ronaldo, o fenômeno, fez um corte de cabelo horrível, que parecia que tinha um bicho aqui na frente da cabeça dele? E quantas crianças, adolescentes naquela época começaram a fazer aquele corte de cabelo? Instantaneamente, as coisas mudam assim na nossa sociedade, os costumes mudam, basta a mídia querer impor alguma coisa, não é verdade? Agora imagine 55 anos de tanta corrupção no meio do povo de Deus. Jeremias nasceu na época do reinado desse homem aqui, provavelmente nos 10 últimos anos de reinado de Manassés. Mas se você segue o texto, a partir do versículo 19, você vai ver um outro rei que reinou após Manassés, chamado Amon, no versículo 19. Veja aí. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulamete e era filha de Aruz de Jotibá. Versículo 20. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Então, esse rei aqui reinou por 2 anos, somando o reinado de Manassés com o reinado de Amon, agora são 57 anos de um povo que está distante do Senhor, se desviando da palavra de Deus, e o versículo 20 a 22 está mostrando para a gente que esse segundo rei também não agradou a Deus. E após algum tempo ele foi assassinado pelos seus próprios oficiais. Mas o que a gente vê aqui são 57 anos de cultura, de hábitos, de costumes, de distância do Senhor nosso Deus e distância da palavra de Deus. E agora eu quero que você pule para o capítulo 22 de 2 Reis, quando a gente finalmente chega no reinado de Josias, que foi o reinado em que Jeremias profetizou naquele tempo em que o Senhor mandou ele descer para a casa do oleiro. Primeiro versículo aí fala que Josias tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías Boscate. Agora há uma diferença nesse texto. Veja o versículo 2. Os dois reis anteriores, o texto diz que eles não fizeram o que agradou ao Senhor, mas esse aqui diz o seguinte: fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Então, claramente, as Escrituras mostram para a gente que esse rei Josias, que começou a reinar com 8 anos de idade, foi diferente do que os outros dois reinos, dos outros 2 reis que antecederam ele. E do versículo 3 a 17, a gente vai ver, não vou ler com você agora, mas a gente vai ver algo que está acontecendo aqui, porque 18 anos depois que Josias começa a reinar, ele decide reformar o templo do Senhor. O lugar onde se cultuava ao Senhor estava abandonado.
As pessoas estavam ali acostumadas com as estátuas, porque até aqui, esse momento, as pessoas ainda entravam no templo do Senhor e viam aquelas estátuas de falsos ídolos. Josias temia ao Senhor, mas só 18 anos depois é que Josias começou a estabelecer algumas reformas aqui. Eu queria pedir que as meninas fizessem um pouquinho menos de barulho, por favor, para a gente se concentrar aqui. 18 anos depois. Então, se a gente soma o reinado daqueles dois reis, mais os 18 anos que Josias está reinando aqui, a gente tem 75 anos de uma cultura que não agrada ao Senhor, de costumes no meio da sociedade que são contrários à palavra de Deus. Josias nasceu em um contexto de idolatria. Josias nasceu em um contexto de distância de Deus. Tudo aquilo que estava acontecendo há 75 anos era normal para o povo, porque todo mundo fazia. Todo mundo tinha abandonado os caminhos do Senhor, muito parecido com a nossa sociedade. Ninguém quer saber do Senhor. Todo mundo quer fazer a própria vontade. Ninguém quer se inclinar diante do Senhor. E aí no versículo 8, esse eu queria que você lesse comigo. Versículo 8 do capítulo 22. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Veja aí, o sacerdote Ilquias, ele encontra a lei do Senhor. O que significa isso? Isso significa, meu irmão, é que a lei, ela estava, os rolos da lei do Senhor estavam ali no templo. Mas fazia muito tempo que ninguém consultava a palavra do Senhor. Talvez por 75 anos estava perdido esse rolo. Ninguém se perguntava, onde é que está a palavra do Senhor? E Josias manda reformar o templo, e Ilquias encontra esse livro. A lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela estava perdida. E não só perdida, ela estava abandonada. E diante disso, quando Ilquias encontra esse livro da lei do Senhor e lê ali diante do rei Josias, veja aí o que acontece no versículo 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Você sabe o que significa quando aparece na palavra de Deus que alguém está rasgando as suas vestes? É sinal de quebrantamento. É sinal de arrependimento. É sinal de que a pessoa está reconhecendo que está vivendo diante de Deus uma vida de pecado. E quando Josias ele é confrontado com a palavra de Deus, ele rasga as vestes dele, reconhecendo não só o pecado dele, mas reconhecendo o pecado de toda a nação, do povo de Deus que estava ali. Josias reconhece aqui que estava tudo errado. E a partir do capítulo 23, então, Josias começa a estabelecer várias reformas ali no meio do povo de Deus. Eu vou citando os versículos, mas nós não vamos lê-los todos, tá? Para a gente não perder muito tempo. Versículo 1 ao 3, a gente vê que Josias, ele renova a aliança com Deus e leva o povo de Deus também a renovar essa aliança. Quando ele lê a palavra de Deus, quando ele é confrontado com a palavra de Deus, ele reconhece que ele estava quebrando a lei do Senhor, porque eles estavam desobedecendo ao Senhor. Ele reconhece que o povo de Deus estava quebrando a lei do Senhor, e agora em arrependimento, ele se coloca diante de Deus como representante do povo, e faz com que o povo renove também a aliança. Josias está reconhecendo o pecado dele, reconhecendo o pecado do povo e renovando a aliança com o Senhor. No versículo 4, a gente vê que ele tira aqueles objetos de culto pagão do templo. Até aqui, meus irmãos,
Os ídolos permaneciam no templo de adoração ao Senhor por 75 anos. E quando Josias é confrontado com a palavra de Deus, ele começa a fazer essa reforma no templo. Versículo 5 vai mostrar que ele destituiu, ele tirou os falsos sacerdotes do exercício, porque ali naquela época, inclusive, existiam prostitutas cultuais no templo, na casa do Senhor. E ele começa a ver aqueles sacerdotes corrompidos e ele afasta aqueles sacerdotes do culto ao Senhor. Versículo 6, ele tira do templo outros ídolos. Versículo 7, ele derruba os aposentos dos prostitutos cultuais do ídolo Azera. Perceba, por 75 anos as coisas permaneciam do mesmo jeito. O povo corrompendo o culto ao Senhor, o povo corrompendo a adoração ao Senhor. Versículo 10, ele acaba com aquele costume que vinha desde os tempos de Manassés, de queimar os filhos diante dos falsos ídolos. Por 75 anos, isso era o costume. Versículo 13 a 14, leia comigo, por favor. Vai dizer o seguinte: o rei profanou também os altos que estavam de fronte de Jerusalém. Altos eram lugares de adorações a falsos deuses. A mão direita do monte da destruição, os quais edificara quem? Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, e para Quemos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. Agora, meu irmão, o que o rei Josias está destruindo não está presente há 75 anos no território do povo de Deus. É muito mais antigo. É desde a época de Salomão. E estava ali. Esses altos era costume de Quemos, de Astarote, de falsos deuses. Esse cenário era comum ali no meio do povo de Deus, desde os tempos de Salomão. E do versículo 15 a 20, a gente vê Josias implementando muitas outras reformas no território de Israel, e você lê isso depois em casa. Do versículo 21 a 23, se volta a celebrar a Páscoa, que o texto diz que não era celebrada mais da maneira que estava sendo celebrada desde os tempos dos juízes. Antes que houvesse dinastia em Israel, antes de Salomão, antes de Davi, antes de Saul, as pessoas não celebravam mais a Páscoa da forma que Josias começou a celebrar aqui, de forma coerente com a palavra de Deus. E no versículo 24 a 25 a gente vê a lealdade de Josias. Volte os olhos para o texto. Fala o seguinte: aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Então, o que Josias está fazendo aqui está olhando a palavra de Deus e está obedecendo o que a palavra de Deus diz. Versículo 25: antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. O que a palavra de Deus está falando, que nem Davi foi semelhante a Josias, que nem Davi se converteu de forma tão profunda e fiel ao Senhor como esse rei Josias, que está quebrando aqui um sistema estabelecido de desobediência ao Senhor de mais de 75 anos, tempo suficiente para estabelecer uma cultura no meio do povo de Deus. E foi nesse contexto de uma reforma política religiosa estabelecida por Josias que Jeremias pregou. No contexto de reforma de uma cidade
mudada, de um culto ao Senhor mudado, estabelecido pela palavra de Deus, de uma outra paisagem totalmente diferente, porque não se encontrava mais aqueles ídolos que estavam por 75 anos na paisagem da terra prometida. Nesse contexto de reforma, Jeremias percebe que a reforma para o povo de Deus estava sendo apenas uma reforma superficial. Uma reforma que era apenas externa. A reforma no coração de Josias de fato estava acontecendo. O rei Josias estava convertido ao Senhor. Mas o povo de Israel, que estava passando por todas essas reformas, não estava reformando o coração. Era apenas tudo exterior. Porque agora, o que anteriormente eles faziam para os ídolos, eles estavam fazendo para Deus como se Deus fosse um simples ídolo. O culto estava continuando centrado no homem. O povo de Deus ia ali cultuar a Deus, não porque temiam ao Senhor, porque amavam ao Senhor. Eles estavam indo ali porque eles queriam isso e aquilo de Deus. Da mesma forma que eles cultuavam aos falsos deuses para que os deuses estabelecessem a vontade deles na vida deles, agora eles estavam cultuando a Deus como se Deus fosse massa de manobra deles para que a vontade deles fosse estabelecida na vida deles. Eu vou cultuar a Deus não porque eu amo ao Senhor. Eu vou cultuar o Deus, eu vou buscar o Senhor, não porque eu quero a vontade dEle, mas porque eu quero que Ele faça a minha vontade. Porque eu quero ficar bem. Então, nesse contexto, não havia mudança no coração do povo. O dia a dia deles permanecia o mesmo. Mesmo que Josias tivesse implantado tantas reformas e tantas mudanças ali. O povo continuava supersticioso. Abra a palavra de Deus, volto lá para o profeta Jeremias, por favor. Jeremias capítulo 7. Veja como esse povo continuava supersticioso. Capítulo 7, versículo 9 ao 11. Esse, meu irmão, é o tempo que Jeremias está profetizando, é o tempo das reformas do rei Josias. Jeremias 7, 9 a 11. Olha o que a palavra de Deus diz. Que é isso? Furtais, matais, cometeis adultérios, jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Veja o que Deus está falando aqui, meu irmão. É como se nos tempos de hoje as pessoas continuassem adulterando, as pessoas continuassem cheias de corrupção no trabalho, desobedecendo ao Senhor, falando mal um dos outros, pessoas rebeldes aos pais, pais que não temem ao Senhor, não disciplinam os filhos, não ensinam os filhos no caminho do Senhor, mas ensinam a amar as coisas desse mundo. É como se nos nossos dias as pessoas desprezassem a palavra de Deus, vivessem enchendo a cara, vivessem vendo pornografia e depois fossem para o templo do Senhor, como se nada tivesse acontecido. É esse o cenário que Jeremias está descrevendo aqui. É isso que Deus está falando aqui. Depois de vocês continuarem com o pecado de vocês, o estilo de vida de prática do pecado, porque o que Deus está falando aqui é um estilo de vida de teimosia no pecado. Ele não está dizendo que a gente não vai pecar, porque a gente vai pecar. Mas Deus está reprovando esse estilo de vida. Vocês vivem dessa maneira e depois vocês se colocam diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome e vocês estão dizendo: nós estamos salvos. Era isso que estava acontecendo aqui. Sabe o que isso se chama, meu irmão?
Isso se chama hipocrisia. Gente que diz que teme ao Senhor, mas vive a vida a semana toda lá fora como se o Senhor não existisse, mas chega aqui em dia de culto e fala, não, eu estou salvo. Está tudo bem porque eu estou indo para a igreja, está tudo bem porque eu estou indo cultuar, então não importa o que eu estou fazendo lá fora, Deus não se importa com o que eu faço lá fora. É esse o cenário. Veja o versículo 4. O que ele diz? Não confieis, capítulo 7, não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Sabe o que está acontecendo aqui? É exatamente esse mesmo cenário. O povo vive lá um ateísmo prático. Por que um ateísmo prático? Porque muitas vezes a gente professa com a nossa boca que a gente crê em Deus, mas a gente vive lá fora como se Deus não existisse. Então você pode até dizer que crê em Deus, mas se você vive como quem não crê em Deus, você é um ateu prático, meu irmão. E essas pessoas viviam a vida do jeito que queriam lá fora e chegavam aqui, como se chegassem num local de culto ao Senhor e ficassem dizendo, templo do Senhor. Templo do Senhor é esse, e a gente está salvo porque a gente está aqui. O povo não era corrigido, e o povo, na verdade, nem queria ser corrigido pela palavra de Deus. E sabe o que o Senhor responde a esse contexto aqui? Veja aí o versículo 5 a 8. Mas se deveras, ou então se verdadeiramente emendardes os vossos caminhos, endireitarem os caminhos de vocês, e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. A resposta do Senhor para o povo dele, nesse contexto de hipocrisia, de ateísmo prático, é vida prática. Não uma vida prática na força do braço, porque Deus está chamando aqui o povo dele ao arrependimento. Nesse contexto de reforma do rei Josias, de um homem que de fato estava se convertendo ao Senhor, Jeremias começou a perceber que as mudanças no povo de Deus eram apenas mudanças externas, mas que no dia a dia o povo continuava com as suas antigas práticas de gente que não conhece ao Senhor, desobedecendo, fazendo corrupção no trabalho. Tem tantas coisas que a gente pode dizer que são práticas do nosso dia. O culto desse povo permanecia centrado no homem. Mesmo que agora, novamente, Josias estava fazendo que a lei do Senhor fosse lida de forma íntegra. Porque o povo ia escutar a palavra do Senhor, mas estava indo cultuar a Deus para que Deus fizesse os caprichos delas. Não para buscar o Senhor de fato. Volte alguns capítulos aí, Jeremias 5, versículo 30 e versículo 31. Olha o que Deus fala. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao fim? O que está dizendo aqui é que o povo que devia liderar o povo do Senhor, sacerdotes e profetas, estavam distorcendo a palavra de Deus, muito parecido com o que acontece hoje em dia, nos nossos dias, meu irmão. Gente que pega a palavra de Deus e distorce a palavra de Deus. Mas o texto mostra também que o povo gostava disso, o povo não queria ouvir a verdade. Não é isso que diz? Veja aí. E é o que deseja o meu povo.
Os sacerdotes não são fiéis a Deus, os profetas não falam a palavra de Deus, e é isso que o povo de Deus estava querendo naquela época. O povo se alegrava com uma vida de mentiras. É como se naquela época, se algum sacerdote, algum profeta fosse pregar a palavra de Deus, aquele povo ia falar: olha, prega a palavra de Deus não. Eu não quero ouvir não. Tá tudo bem, tá tudo jóia. Deixa a vida me levar, vida leva eu, templo do Senhor é esse, está tudo bem, nós estamos salvos. E é isso que muitas vezes tem acontecido nos nossos dias, meus irmãos, porque a palavra de Deus diz que nos últimos tempos haveriam pessoas que, quando ouvissem a palavra de Deus, iam como que sentir comichões, coceira nos ouvidos, por não quererem se submeter à palavra de Deus. E aí no versículo 26 a 29 desse capítulo, veja o que a palavra de Deus diz: porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando, como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens, como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. Gente mentirosa em casa, cheia de fraude dentro de casa. Por isso, se tornaram poderosos e enriqueceram. Gente que está enriquecendo por causa de corrupção, porque não é fiel ao Senhor. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. Então o povo aqui, meu irmão, estava enriquecendo de forma ilícita. E eles não queriam ser corrigidos. Se fossem confrontados pela palavra de Deus, nessa época eles iam falar: cala a boca, meu irmão. Não vem me corrigir, não. Quem é você para dizer que eu estou errado? Quem é você para dizer que eu priorizo coisas desse mundo ao invés de priorizar o dia do Senhor? Quem é você para dizer que na minha família eu não tenho obedecido ao Senhor? Prega a palavra de Deus, não. Eu quero continuar vivendo a vida como eu quero. E se você pregar a palavra de Deus, eu vou ficar com raiva de você. Era isso que estava acontecendo aqui. Fale para mim que está tudo bem. Não quero ouvir a palavra de Deus. Fala para mim que está tudo bem, porque é mais importante para mim eu ouvir que está tudo bem do que ouvir o que Deus quer. Porque eu sou mais importante do que Deus quer na palavra dele. Era isso que estava acontecendo aqui esses dias. Jeremias 8, pule aí, estou quase acabando. Versículo 10 ao versículo 11. Portanto, darei suas mulheres a outros. Isso é o Senhor falando do juízo que ia trazer ao povo de Israel aqui. Portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. O povo estava ali vivendo em pecado e os profetas diziam: está tudo bem, está tudo em paz, quando diante do Senhor não havia paz. O texto está dizendo que esses profetas curavam a ferida de pecado do povo apenas superficialmente. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas eu sou formado em enfermagem. E tem uma área da enfermagem que a gente trata de feridas. Eu já vi feridas imensas, que expunham o osso aqui da bacia, feridas profundas, ali necrosada. E tem um procedimento na enfermagem chamado debridamento. Sabe o que significa isso? Quando alguém está com uma ferida muito podre,
muito necrosada, é preciso que se raspe aquela ferida. É um processo doloroso, chamado debridamento, que se raspe aquela parte mais externa, para que assim a ferida possa novamente se curar. E o que Deus está falando para a gente aqui é: esses profetas estão curando superficialmente a ferida do meu povo. Gente que estava falando que está tudo em paz quando não há paz. Quando tudo na vida do povo de Deus estava errado. Gente que nos nossos dias dizem assim: olha, está tudo bem. Contanto que você esteja aqui, continue aqui vivendo a sua vida de pecado, mas está tudo bem, porque aqui é templo do Senhor. Estamos salvos. Está tudo bem. O culto é para você, meu irmão. O culto não é para Deus, não. Então, se o culto não me agrada, eu nem vou mais. Está tudo bem. Está tudo em paz. Deus é amor. Deus é paz e amor. Não é isso que as pessoas querem ouvir nos nossos dias, meus irmãos? Porque ser confrontado pela palavra de Deus, Deus mexer nas nossas feridas, nas feridas dos nossos pecados, vai doer. Para que haja uma cura verdadeira na nossa vida, não adianta tratamento superficial. Adianta a gente tratar na profundeza das feridas dos nossos pecados. Nenhuma palavra de advertência era trazida aqui, no contexto desse povo, com relação aos pecados dele. E nem o povo queria ouvir palavras como essas. Então, nesse culto, Deus não era o fim. Deus era um meio para satisfazer os desejos dos homens. E, meu irmão, Deus não quer que a gente venha cultuar Ele com esse tipo de coração. Deus não é um meio para estabelecer os seus caprichos na sua vida. Deus é o fim. Nós fomos criados para adorar o nosso Deus, para a glória do nosso Deus, para vivermos diante do nosso Deus, segundo o que Ele quer, não segundo o nosso coração, que é enganoso. E esse era o contexto de Jeremias. E será que é um contexto novidade para a gente, meu irmão? Novidade nos nossos dias? Será que é um contexto estranho a nós? É algo que nós nunca vimos nos nossos dias, em tantas igrejas que o que se prega é de fato o que as pessoas querem ouvir. Não prega não sobre pecado, não prega não sobre a vontade de Deus de arrependimento, de que a gente endireite os nossos caminhos, de que a gente se volte para a palavra de Deus. Não prega isso não, porque isso não enche igreja. Faz programações, faz entretenimento dentro da igreja, porque é isso que enche igreja, mas é curar a ferida superficialmente, meu irmão. Não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente se volte para os caminhos dEle. Deus quer que a gente se volte para a palavra dEle. E é exatamente nesse contexto que Jeremias desce então à casa do oleiro. Nesse contexto de podridão, no meio do povo de Deus. Nesse contexto de falsidade, de mentira, de um estilo de vida que na verdade cheirava mais à morte. Jeremias desce à casa do oleiro, e aí a gente volta finalmente para a gente encerrar, lá para o capítulo 18 de Jeremias, do versículo 1 ao 6. É nesse contexto que Jeremias desce para a casa do oleiro. Do lado de fora do povo de Deus, estava tudo muito bonito. Muito bonito. O povo pecava e pecava e pecava no dia a dia, mas achava que estava tudo bem. Não queriam ouvir a palavra de Deus. Ah, meus irmãos, todos nós sabemos muito bem os cacoetes da religião. Todos nós, se quisermos, sabemos falar um evangeliquez muito bonito. Saberemos usar nas nossas orações palavras maravilhosas demais para nos dirigir a Deus. Mas se isso é apenas externo, não adianta de nada.
se isso não é algo que foi feito no nosso coração, Jesus vai olhar para a gente e vai falar como para aqueles fariseus ali, no capítulo 23, vocês são sepulcros caiados, bonito demais por fora, mas por dentro vocês só têm podridão e morte. E não é isso que o Senhor quer da gente. Mas nesse contexto de podridão, de falsidade, de corrupção, de idolatria, do povo não querer saber a palavra do Senhor, Deus mostra aqui que existe esperança. E é por isso que Jeremias desceu à casa do oleiro. Veja aí o versículo 4 do texto que a gente já leu. O texto vai dizer: como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O vaso estragou na mão do oleiro. O vaso estava estragado. O oleiro jogou fora aquele vaso que estava estragado? De forma nenhuma. E será que Deus não pode fazer comigo e com você, meu irmão, o que Ele fez com aquele vaso? Será que Deus não pode nos quebrar e nos refazer? Será que Deus, o oleiro, nosso oleiro, não tem poder para mudar os nossos hábitos? E não somente os nossos hábitos, porque Deus não quer uma mudança externa. Mas será que o oleiro não tem poder para moldar o meu coração e o seu coração também? Deus pode fazer isso, meu irmão. Mas Ele não quer de nós uma vida de teatro. Ele não quer de nós uma vida de falsidade, de falta de compromisso com Ele. Ele quer de nós arrependimento, dependência dEle, para que o oleiro molde tudo que está estragado na nossa vida. Ele tem poder para fazer isso. Vai para o versículo 11 desse capítulo 18. E veja qual é a sentença do Senhor aos que continuam vivendo superficialmente e não se arrependem. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Quem não se arrepende, o Senhor está contra essa pessoa. Mas há esperança para quem se arrepende. E o Senhor mais uma vez aqui está chamando a gente. Arrependam-se. Convertam-se. Mais uma vez, meu irmão, não é mudar apenas externamente. Porque como a gente leu no início, o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Deus não quer apenas uma obediência externa, Deus quer o seu coração. Deus quer que a sua obediência externa seja reflexo da cura que Ele tem para fazer no seu coração. Não é fazermos para sermos alguma coisa e para sermos aceitos por Deus. É fazermos porque nós já somos e já fomos aceitos por Deus. Deus não quer só apenas mudança de atitude. Deus quer a mudança do nosso coração. Emendar os nossos caminhos. Emendar as nossas ações. E só o oleiro pode fazer isso. Eu não posso fazer isso na minha vida. Eu não posso fazer isso na vida de vocês. Vocês não podem fazer isso na vida de vocês. Mas o grande oleiro pode. Mesmo com aquele vaso que se estragou. Eu sei que o que a gente ouviu hoje aqui essa noite, meu irmão,
Talvez seja duro demais. Talvez tenha doído ouvir o que a gente ouviu aqui essa noite. Mas lembre da palavra de Deus, lá em Hebreus 12, que fala que pai que ama é aquele que corrige. Deus nos disciplina. Lá em Hebreus 12 fala para a gente ser participante da santidade dele. Você consegue imaginar isso, meu irmão? Eu, Ezequiel, um pecador, você, um pecador, ser participante da santidade de Deus. Que amor é esse? Que graça e misericórdia é essa? Que pecadores miseráveis como nós somos disciplinados por um Pai de amor para que a gente participe da santidade dele. Ele não nos disciplina para nos esmagar, meus irmãos. Ele nos disciplina para que a gente seja mais parecidos com Jesus Cristo e para que a gente tenha mais intimidade com Ele, mais comunhão com Ele. O que é que você quer na sua vida? Apenas mudança exterior, superficial? Ou quer que Deus molde o seu coração? Lhe capacite a viver de forma agradável a Ele. Talvez o que a gente está precisando aqui essa noite é pedir ao Senhor, Senhor, me disciplina, porque eu quero ser tratado como Senhor, como um filho. E o Senhor sabe o que é melhor para mim. Senhor, eu não quero continuar vivendo uma vida de engano, de mentira para mim mesmo. Uma vida de teatro, onde as pessoas olham para mim e me veem como uma pessoa super espiritual. Não quero, Senhor, ser como um sepulcro caiado. Bonito, enfeitado por fora, mas com o coração distante, apodrecido diante do Senhor. Nosso Deus é oleiro, meu irmão. Ele quer nos moldar para a glória dele. Se você tem vivido um teatro na sua vida, se arrependa, se volte ao Senhor e viva com interesse para Ele em cada área da sua vida. Queria convidar você a baixar sua cabeça mais uma vez aí no seu lugar. Coloque sua vida diante do Senhor. Peça para Ele sondar o seu coração, como o salmista pediu, e ver se há algum caminho mau para que Ele lhe guie aos caminhos dele. Analise o seu coração diante dele, para saber se você está aqui porque você ama ao Senhor ou porque você quer que o Senhor seja para você como um garçom que você pede e ele tem que lhe obedecer e fazer o que você quiser na sua vida. Coloque sua família diante do Senhor, o seu trabalho, tudo o que você tem feito. Diante de Deus, tudo em nós se revela. Não adianta a gente fingir, não adianta a gente mentir, porque Ele conhece. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a vida. A tristeza, segundo o mundo, não. Produz pesar, produz morte. Então, se Deus tem lhe entristecido aqui nessa noite, louvado seja o nosso Deus. Porque é para restauração, é para esperança, se você de fato der ouvidos à palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir essa noite mais uma vez que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. O Senhor sabe como nosso coração é enganoso. O Senhor sabe como todos nós, cada um de nós, sem exceção, Senhor, somos tão bons em fingir, em viver uma vida simplesmente cheia de religiosidade, mas sem comunhão com o Senhor, sem intimidade com o Senhor, sem querer saber da Tua palavra, sem querer saber de obedecer ao Senhor.
Tem misericórdia de nós, Senhor. Traz dia após dia arrependimento sincero aos nossos corações, mudança de vida, nos molda, Senhor, porque o Senhor é oleiro e nós somos apenas barro em tuas mãos. Como tantas vezes a gente canta, quebra e refaz como tu bem quiseres, Senhor, até que em nós se cumpra a tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, perdoa o pecado do teu povo e nos traz verdadeiramente ao Senhor, a querermos o Senhor, a não buscarmos ao Senhor por causa de coisas, mas porque para quem mais nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Se só o Senhor traz significado à nossa vida, se não há sentido para as nossas vidas fora do Senhor, seja assim em nossos corações, Pai. Só o Senhor pode fazer isso. Nós não queremos buscar o Senhor por interesse, queremos buscar o Senhor por quem o Senhor é. Porque nada se compara ao Senhor, Pai. Tem misericórdia do teu povo, Pai. Porque muitas vezes nós não temos priorizado o Senhor. Porque nós temos desprezado muitas vezes a tua palavra, os teus mandamentos, as tuas ordenanças. Porque nós desprezamos o que o Senhor diz que quer para a nossa família. Porque muitas vezes nós desprezamos o que o Senhor diz que quer para o nosso trabalho, para cada área da nossa vida. Porque muitas vezes nós temos desprezado o dia do Senhor e priorizado outras coisas, Senhor. Porque muitas vezes nós temos estabelecido falsos deuses em nossas vidas. Perdão, Senhor, pela falta de compromisso que muitas vezes nós, como teu povo, temos com o Senhor. Tem misericórdia, Pai, do teu povo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não abandona o teu povo aqui em Flores, no pecado, Senhor. Traz arrependimento genuíno. A ação do teu Espírito no nosso meio, Senhor. Produz em nós aquilo que a gente não pode produzir, mas só o teu Espírito pode fazer, Senhor. Restaura famílias, Pai. Trata as feridas de pecado do teu povo, Senhor. Para que a gente priorize o Senhor. Para que a gente ame ao Senhor verdadeiramente, Senhor. Age em nossas vidas, grande oleiro. Para a glória do teu nome. Transforma as nossas vidas. Ensina-nos a te amar, Senhor, em espírito e em verdade, a cultuar o Senhor verdadeiramente, a te priorizar na nossa vida, Pai. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. E nós clamamos essa noite ao Senhor, essa verdade, para cada um de nós que estamos aqui, mas também para os nossos irmãos que não se encontram aqui essa noite, Senhor. Aviva-nos, Senhor, para a tua glória. Traz arrependimento verdadeiro, mudança de vida, para a tua glória, Pai. É o que nós te pedimos essa noite, confiados na obra do teu Espírito, confiados nos méritos de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.